Glórias a Deus, aleluia. João, capítulo 4. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. João, capítulo 4, verso 19. Aleluia. Disse-lhe a mulher: vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, creio que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o façam. Deus é espírito, e importa que os que o adoram ou adorem em espírito e em verdade. Querido Deus, glorioso e eterno Pai, obrigado por essa palavra desde já, em nome de Jesus. Amém. Odeie Satanás. Queridos e amados irmãos, graça e paz mais uma vez. E aqui nós conseguimos, ao lermos a palavra de Deus, nós nos deparamos com três coisas muitíssimo importantes. A primeira coisa é a libertação de uma mulher, a samaritana, como os irmãos já sabem, desde o versículo 7 do capítulo 4. Começa um diálogo importantíssimo, com orientações para aquela mulher. E depois de tudo isso, quando a mulher passa a ter um pouco de entendimento, ela então começa a falar sobre a questão de adorar a Deus naquele monte ali chamado Monte Gerizim. Afinal de contas, ela foi ensinada assim. Existiam dois grupos distintos, que eram os judeus que estavam em Jerusalém, e tinha também os samaritanos, que eram um povo meio que mestiço, devido ao que acontecera em 722 a.C. com o cativeiro assírio. E ali então ficou aquele povo misturado, mas não deixou, na verdade, aquele povo não deixou de buscar a Deus conforme havia sido ensinado, mesmo com todas as suas falhas. Mas o que nos chama a atenção, na verdade, é que quando a mulher diz: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ou seja,
Nós fomos ensinados assim. Mas vocês acham que o lugar de adorar é em Jerusalém. Espera aí, alguma coisa está errada. Como se estivesse pedindo uma explicação. Que tipo de ensinamento estava precisando ser dado naquele momento para aquela mulher? Que o que parece que ela estava seguindo à risca o que havia sido ensinado. Mas ela questiona: nós fomos ensinados a adorar aqui, e você está no lugar de adorar em Jerusalém. Então, Jesus fala para a mulher: creia que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Porque, irmãos queridos, muitas vezes nós estamos muito apegados em lugar. E é importante entender que a adoração a Deus, ela independe de localidade. Você pode, nós podemos ter uma vida de adoração a Deus. Não estamos nesse tempo. Podemos sim. Mas, segundo aqui a Bíblia diz, assim: vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação veio dos judeus. Como Paulo escreveu em Romanos 16, bem claro, sobre a questão da salvação: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego. Ou seja, porque é dali que saía todo o ensinamento, toda a orientação, era ali que haveria toda a perseguição, era ali que haveria tudo que Jesus iria enfrentar. Aleluia! E inclusive também, quando ele fala isso, vem dos judeus, é importante observar que ali no templo em Jerusalém, muitas pessoas frequentavam, e dentre as lideranças que frequentavam ali, havia fariseus, havia os saduceus, havia grupos religiosos em que se reuniam ali para adorarem a Deus. Mas a adoração deles era voltada apenas a sacrifícios segundo a lei.
diz bem claro também que, olha, mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Quero fazer menção de duas situações importantes aqui nessa palavra: adorar em espírito e em verdade. Os irmãos vão perceber que aqui a palavra espírito está com letra minúscula, que vem falar sobre o espírito do homem. Ou seja, se eu não for uma pessoa tratada espiritualmente, eu não vou conseguir adorar a Deus em espírito. Não adianta, eu posso até tentar, mas acontece, queridos e amados irmãos, a Bíblia nos fala que o Senhor da glória diz bem claro que a hora vem e agora é o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores, aqueles realmente que têm uma vida devotada a Deus, uma vida devotada a Deus na obediência à tua palavra, uma vida devotada a Deus, uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de temor. E não tem outra forma de sermos tratados a não ser pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nos fala em Mateus capítulo 26, versículo 41, em que Jesus chega e diz: olha, que vigiai e orai, porque na verdade, novamente, o espírito que é do homem está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, qual era o conselho, qual era a orientação que Jesus estava passando para os seus discípulos, e nesse momento passa para nós também? Aleluia! Quando ele fala que o Espírito está pronto, fala da pessoa está trabalhada pela palavra. Afinal de contas, os discípulos estavam o tempo todo com Jesus, e o tempo todo havia orientação, o tempo todo havia ensinamento, o tempo todo havia, aleluia, exortação, aconselhamento. Quando Jesus ia para o monte orar, levava-os também, aleluia. Então, eles ali eram pessoas que foram chamadas, estavam sendo tratadas pela palavra de Deus. Eram pessoas que, na verdade, ao serem chamadas, eram pessoas difíceis. Ali tinha pescadores, ali tinha cobradores de impostos, tinha todo tipo de pessoa ali, e precisava ser tratado, precisavam ser curados. Oh meu Deus, precisava ser tratado internamente. E isso, irmãos queridos, ele falou: olha, vigiai e orai, porque na verdade o Espírito está pronto. Ou seja, vocês receberam a minha palavra, vocês assimilaram o meu ensinamento, aleluia. Ou seja, eu sei que a minha palavra está dentro de vocês, vocês são pessoas libertas, glória.
Porque Jesus falou isso, devido mesmo sendo convertido, mas estamos aqui ainda nessa natureza pecaminosa. Estamos, na verdade, aleluia, correndo risco todo o tempo de sair da presença de Deus. E muitas vezes, irmãos amados, nós não temos esse entendimento. Parece que é fácil, mas não é fácil. É difícil, é complicado. Existe busca, existe dedicação, exige humilhação, exige simplicidade, humildade, para entender, na verdade, a necessidade que temos de Deus a cada dia, trabalhar na nossa vida, trabalhar no nosso coração, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Glórias, glórias a Deus. Que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Diz a Bíblia, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O adorem. Deus está procurando. Ele está procurando. Meus amados irmãos, eu já ouvi muitas vezes em determinado local, naquela empolgação de alguém dirigindo um culto com o microfone, falando e levantando o braço e abrir a boca e dizer: Deus está levantando novos adoradores, uma geração de adoradores. Meus queridos e amados irmãos, a palavra de Deus nos fala em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Deus chamou uns para profeta, outros para apóstolos, outros para pastores. Então, chamou, são pessoas que Deus levantou, e até hoje Deus levanta diáconos, Deus levanta pastores, Deus levanta evangelistas, Deus levanta missionários. Mas saiba de uma coisa: Deus não levanta adorador, não, Deus está procurando, porque a adoração, ela depende da minha e da tua disponibilidade de querer verdadeiramente adorar a Deus. Nós é que escolhemos a quem adorar, nós temos liberdade para isso, e Deus espera isso, porque, irmão, Deus ama. Por isso, aleluia, é que segundo a Bíblia Sagrada, o Senhor está procurando verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Veja bem, aleluia, que adorarão, ou seja, apontando para o futuro. E mais, diz também quando fala, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Ele está procurando alguém que assim faça, ou seja, não é uma forçação de barra. Ele espera que eu realmente me dedique a isso. Ele espera que eu, aleluia, queira fazer isso, tenha prazer em fazer isso. É a mesma coisa estar na casa de Deus. Eu tenho que ter prazer em estar na casa do Senhor. Eu tenho que ter prazer em orar ao Senhor. Eu tenho prazer em ler a palavra.
5, versículo 6, que diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele venha te exaltar. Essa foi uma orientação dada pelo apóstolo Pedro, pelo Espírito, dizendo: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Eu tenho que ter prazer, amados e queridos irmãos, prazer, o desejo de a cada dia, a cada momento, me humilhar debaixo da potente mão de Deus. Aleluia, glórias. E assim diz a Bíblia Sagrada: Deus é Espírito, importa que os que o adoram, ou adorem em Espírito e em verdade. O que seria adorar a Deus em Espírito e em verdade? Primeiro, em Espírito, uma adoração que saia do nosso coração, saia do nosso interior. Mas para que a verdadeira adoração saia do meu interior, eu preciso ter o meu interior limpo. No meu interior, na verdade, não pode ter ira, não pode ter ódio, não pode ter contenda, não pode ter inveja, não pode ter ciúme. No meu interior, aleluia, no meu tem que ter realmente algo de Deus. Como olhamos a palavra de Deus, a gente lê a Bíblia Sagrada. Quando a palavra que a gente lê ou a gente ouve, por exemplo, a mensagem ela deve entrar nos meus ouvidos e ir para a minha mente, e eu processar essa palavra, e dependendo da forma como eu a processo, aleluia, ela desce para o meu coração. E quando desce para o meu coração, ela desce limpando, ela desce tratando, porque diz a palavra de Deus que a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada dos meus cultos, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é alcançada de pensamentos e intenção do coração do homem. Adorar em espírito e em verdade é ter o coração limpo, é ter o interior limpo, é ter o espírito limpo, aleluia, para que a adoração seja perfeita e agrade ao Senhor. Eu não fique apenas na igreja, aqui na terra, mas que suba e chega no trono do Senhor. E agora, a segunda parte, em verdade. Em verdade aqui, amados irmãos, é a verdade de Deus na minha vida. Porque o Senhor é verdade. E quando a verdade dele está na minha vida, eu não o adoro com falsidade, mas é com verdade e baseado nessa verdade, na tua verdade. Isso significa que essa verdade precisa estar impregnada em mim. É quando essa verdade está verdadeiramente impregnada em mim, aconteça o que acontecer, aleluia, não vou deixar de adorar a Deus. Aconteça o que acontecer, a gente vai permanecer adorando a Deus, permanecer glorificando o nome dele, porque a verdade dele está na vida da gente. Jesus Cristo falou também no mesmo sentido em João 15,7. Ele chega com seu discípulo e fala: olha, se vós estivesse em mim, se a minha palavra estivesse em vós, pedirei tudo o que quiserem que será feito. Então, irmãos, para adorarmos a
a Deus em espírito e verdade, faz-se necessário a nossa vista nele. Ele está em nós. Tudo isso para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para por sempre. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a